Você não chegou aqui por acaso. Se estas palavras apareceram para você agora, existe algo muito maior em movimento do que simples coincidência. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei como seu coração tem ficado aflito, apertado, cansado de lutar contra contas, dívidas e incertezas. Existe um cansaço que não é apenas físico, é da alma. E é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar. Florence Scovel ensinava que a realidade não é fixa, ela responde ao estado interno. O que você chama de sorte, destino ou azar, nada mais é do que consciência em ação. Existem infinitas realidades disponíveis, e você entra naquela com a qual concorda internamente. O dinheiro, a abundância e até eventos improváveis respondem a essa lei invisível. Talvez você tenha aprendido que ganhar dinheiro exige sofrimento contínuo, que sair das dívidas é quase impossível, que grandes viradas só acontecem para outros. Mas isso não é verdade, é condicionamento. Florence dizia que o homem não é limitado pelas circunstâncias, mas pelas imagens que sustenta na mente. E agora, enquanto você ouve, essas imagens começam a ser questionadas. Existe uma realidade onde você continua lutando, tentando sobreviver, contando moedas. E existe outra onde o dinheiro chega, as dívidas se dissolvem e a abundância se manifesta de formas inesperadas. O ponto decisivo não é externo, é interno. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a escolher diferente. Você pode sentir um desconforto agora, como se essas palavras estivessem mexendo em algo profundo. Isso é normal. Florence Scovel ensinava que toda mudança real começa com um leve abalo interno. É o velho padrão percebendo que está prestes a perder espaço. O medo reage quando a consciência se expande. Ganhar na loteria, receber dinheiro inesperado, viver uma virada financeira radical não é sobre merecimento moral, é sobre alinhamento. A realidade responde ao que você aceita como possível. Se a sua mente trata a abundância como algo distante, ela permanece distante. Se você começa a aceitá-la como disponível, o campo começa a se reorganizar. Eu sei que você já tentou de tudo. Trabalhou mais, acreditou em promessas, confiou em pessoas erradas. E mesmo assim, as dívidas continuaram ali. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que você estava operando a partir de um nível de consciência limitado. Florence dizia que quando o nível muda, os resultados mudam sem esforço proporcional. Existe algo sendo reposicionado agora. Você pode não ver, mas começa a sentir. Uma abertura sutil, uma curiosidade silenciosa, uma pergunta que surge sem medo. E se fosse possível para mim, essa pergunta já é o início da mudança, porque toda nova realidade começa no instante em que a mente para de negar. Existe um momento específico em que a mente deixa de rejeitar o improvável e começa a aceitá-lo como possibilidade. Florence Scovel ensinava que o milagre não acontece quando algo surge do nada, mas quando a consciência finalmente para de bloquear o que já estava disponível. Você pode não perceber, mas ao permanecer aqui, algo já começou a se deslocar dentro de você. Talvez uma parte de você ainda tente racionalizar, dizendo que isso é exagero, que ganhar dinheiro dessa forma não acontece, que sair das dívidas exige anos. Essa voz não é você, é o condicionamento falando. Florence dizia que a mente treinada na escassez tenta proteger você do desapontamento, mas acaba protegendo apenas a limitação. Existe uma diferença profunda entre fantasia e realidade espiritual. Fantasia é desejar sem concordar. Realidade espiritual é aceitar antes de ver. Quando você aceita internamente que a abundância pode chegar por caminhos inesperados, você muda de faixa. E toda mudança de faixa altera completamente o que você começa a encontrar pelo caminho. Você não chegou aqui por acaso. Há pessoas que nunca ouvirão essas palavras porque não estão prontas para questionar a própria realidade. Você está, e isso não te torna especial no sentido de superioridade,
mas no sentido de disponibilidade. Você está disponível para algo novo. E a disponibilidade é a porta por onde o dinheiro, a solução e a virada entram. Florence Scovel afirmava que o universo não responde ao esforço, mas à imagem sustentada. Se a imagem que você sustenta é de luta constante, você luta. Se a imagem começa a mudar para a provisão inesperada, caminhos inesperados se abrem. E agora, mesmo que timidamente, sua imagem interna começa a se transformar. Ganhar na loteria, receber dinheiro de formas improváveis, viver uma virada financeira não é um evento isolado. É o reflexo final de uma concordância interna que foi construída antes. E toda concordância começa quando a mente para de dizer isso nunca acontece comigo. Eu sei que você já se sentiu excluído das boas notícias, como se a vida escolhesse outros e sempre deixasse você esperando. Essa sensação cria um muro invisível entre você e a abundância. Florence dizia que o sentimento de exclusão é um dos maiores bloqueadores do fluxo. E agora, esse muro começa a rachar. Existe algo muito poderoso acontecendo quando você permanece ouvindo, mesmo sem garantias. Você começa a se posicionar como alguém que aceita ser incluído, incluído nas soluções, incluído nas oportunidades, incluído nas viradas. Esse simples reposicionamento interno muda tudo, porque a realidade responde exatamente a isso. Existe um ponto em que o desejo deixa de ser apenas vontade e passa a ser permissão. Florence Scovel ensinava que muitas pessoas querem ganhar dinheiro, mas poucas realmente permitem que ele chegue em grandes quantidades. Existe um medo silencioso do impacto da abundância. Medo de mudar demais, medo de perder controle, medo de sair do conhecido. E agora, enquanto você escuta, esses medos começam a ser revelados. Você pode não perceber, mas por muito tempo sua mente aceitou pequenos ganhos como algo seguro, enquanto grandes viradas eram vistas como arriscadas ou improváveis. Isso não é prudência, é limitação aprendida. Florence dizia que a mente só recebe aquilo que considera natural. E neste momento, a ideia de abundância começa a deixar de parecer absurda. Ganhar na loteria, receber dinheiro inesperado, sair das dívidas de uma vez, não é algo que acontece fora da lei. É algo que acontece fora do hábito mental. Quando o hábito muda, o resultado muda. E agora, mesmo que de forma sutil, você começa a abandonar o hábito de esperar pouco. Existe uma diferença entre esperar o pior para não se frustrar e esperar o melhor para se alinhar. Florence Scovel ensinava que a expectativa correta não cria ansiedade, cria abertura. E essa abertura começa a se formar dentro de você agora, como um espaço que antes não existia. Você pode sentir um leve conflito interno neste ponto. Uma parte sua quer acreditar, outra parte tenta se proteger. Esse conflito é natural. Ele surge sempre que a consciência está prestes a se expandir. Florence dizia que a resistência é o último movimento do velho padrão antes de cair. Por muito tempo, você se definiu pelas dificuldades. As dívidas, as contas, os atrasos acabaram virando parte da sua identidade. E enquanto algo faz parte da identidade, ele se mantém. Agora, algo começa a se soltar. Você começa a se ver além dos problemas. E isso muda completamente o campo. Existe uma realidade onde você continua tentando ganhar dinheiro aos poucos, lutando mês após mês. E existe outra onde um evento muda tudo de uma vez. A diferença entre essas realidades não é sorte, é concordância interna. E agora, você começa a se permitir imaginar sem culpa. Florence Scovel dizia que a imaginação não é ilusão, é ferramenta. Aquilo que você consegue sustentar sem medo começa a ganhar forma. E neste momento, a ideia de uma grande virada financeira começa a se sustentar por mais tempo dentro de você. Isso é um sinal claro de mudança de faixa. Existe um momento em que a mente para de discutir e o coração começa a ouvir. Esse momento costuma chegar depois de muita tentativa, muito cansaço, muita frustração acumulada. Talvez você esteja exatamente aí agora.
Cansado de lutar, cansado de pensar em dinheiro o tempo todo, cansado de fazer planos que nunca se concretizam. Florence Scovel ensinava que o cansaço precede a rendição, e a rendição abre caminho para o inesperado. Você não precisa mais sustentar a crença de que tudo depende apenas do seu esforço. O esforço sem alinhamento cria desgaste. O alinhamento cria fluidez. E agora, algo começa a se alinhar dentro de você sem barulho, sem anúncio, sem pressa. É como se uma engrenagem invisível começasse a girar depois de muito tempo travada. Observe como estas palavras parecem atravessar suas defesas. Não é coincidência. Florence dizia que quando a verdade chega, ela não pede licença, ela apenas se apresenta. E a verdade é que você não nasceu para viver apertado, contando moedas, sobrevivendo mês após mês. Você nasceu para experimentar a abundância como algo possível e permitido. Existe uma força maior do que o seu histórico financeiro. Mesmo que você tenha errado, perdido oportunidades, tomado decisões ruins ou carregado dívidas por anos, nada disso define o que vem a seguir. A consciência que você acessa agora começa a dissolver o peso do passado e criar espaço para uma realidade completamente diferente. Florence Scovel enfatizava algo muito delicado. A pressa fecha portas, a confiança abre caminhos. Quando você tenta forçar resultados, o campo se contrai. Quando você confia que algo está sendo preparado, o campo se expande. E agora, enquanto você permanece aqui, começa a surgir um tipo diferente de descanso interior. Você pode não ver sinais externos ainda, mas os sinais internos já começaram. A ansiedade diminui, a urgência perde força. Isso acontece porque o medo começa a ser substituído por expectativa correta. E expectativa correta é uma das chaves mais poderosas para sair das dívidas e permitir que o dinheiro circule de novas formas. Florence dizia que a abundância não chega para quem vigia o relógio, mas para quem sustenta a visão. Não para quem conta o tempo, mas para quem mantém a certeza. E neste momento, você começa a ser treinado internamente para sustentar algo maior do que seus problemas atuais. Existe uma reorganização acontecendo no invisível. Pessoas começam a pensar em você. Ideias começam a surgir. Possibilidades que antes não existiam começam a se formar. Não porque você implorou, mas porque você entrou em concordância. Porque você permaneceu. Porque você escolheu ouvir até aqui. E essa escolha começa a mudar tudo. Existe um ponto em que a mente percebe que tentar controlar tudo foi exatamente o que manteve o fluxo travado. Florence Scovel ensinava que o homem limita o invisível quando insiste em decidir cada detalhe com base no medo. Você passou muito tempo calculando perdas, antecipando problemas, esperando o pior para não se decepcionar. E isso pareceu prudência, mas era apenas proteção contra a esperança. Talvez você comece a notar agora que o medo de não ter dinheiro perde força quando você para de imaginar cenários de fracasso. A mente cria imagens antes que a realidade se manifeste. Florence dizia que imaginar a escassez é fazer uma oração ao contrário. E neste momento, essas imagens começam a perder nitidez, como se não tivessem mais sustentação. Uma confiança silenciosa começa a surgir. Não é euforia, não é empolgação passageira. É uma certeza calma, firme, que não precisa provar nada a ninguém. Essa confiança é um sinal claro de alinhamento. E quando ela se estabelece, caminhos que estavam bloqueados começam a se abrir sem esforço aparente. Você não chegou até aqui por acaso. Algo está sendo reposicionado agora. Algo que começa dentro de você, mas que inevitavelmente se refletirá fora. Situações que pareciam finais começam a mostrar brechas. Portas que resistiam começam a ceder. Isso não é coincidência. É consequência de uma mudança interna real. Florence Scovel ensinava que o homem só recebe aquilo que se permite aceitar. Muitas pessoas desejam grandes valores de dinheiro, mas se sentem desconfortáveis ao imaginar recebê-los de uma só vez. Existe culpa, medo, desconfiança.
e esse desconforto cria um bloqueio invisível. Agora, enquanto esta narrativa continua, você começa a se permitir receber sem se encolher. Você não precisa justificar o seu desejo de ganhar dinheiro. Você não precisa provar que merece sair das dívidas. A provisão não é prêmio, é lei. E quando você entende isso, algo pesado sai dos seus ombros. Você deixa de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Talvez você sinta agora uma mudança física sutil, uma respiração mais profunda, um alívio discreto no peito. Florence dizia que o corpo responde à verdade antes da mente, porque a alma reconhece aquilo que sempre soube, mas esqueceu por causa do medo. Este é um ponto de virada muito importante. A partir daqui, você não escuta mais como alguém esperando um milagre distante, mas como alguém que sabe que algo já foi iniciado. E quando algo é iniciado no invisível, o visível apenas acompanha, sempre. Existe um medo antigo que acompanha quem luta com dinheiro. Não é apenas o medo de faltar, é o medo de confiar. Florence Scovel ensinava que esse medo nasce quando a pessoa aprendeu que segurança só vem do controle absoluto. Quanto mais controle tenta exercer, mais distante a abundância parece ficar. Agora, enquanto você permanece aqui, esse medo começa a ser exposto à luz. Você não precisa mais sustentar a expectativa de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Essa vigilância constante cria um estado interno de alerta que bloqueia o fluxo. Florence dizia que uma mente em guerra não consegue receber, e neste instante, algo dentro de você começa a sair desse campo de batalha silencioso. Talvez você tenha aprendido a se contentar com pouco para não se decepcionar, a baixar expectativas para não sofrer, mas isso nunca foi humildade, foi autoproteção. E agora, essa proteção começa a se tornar desnecessária. Porque quando a consciência muda, a vida responde de forma diferente. Uma nova base começa a se formar dentro de você. Uma base onde a confiança substitui a ansiedade. Onde a certeza começa a ocupar o espaço que antes era do medo. E quando essa base se fortalece, ganhar dinheiro deixa de ser uma luta constante e passa a ser consequência de alinhamento. Florence Scovel afirmava que tudo aquilo que você aceita como natural entra facilmente na sua vida. O problema nunca foi desejar dinheiro. O problema foi estranhar a ideia de recebê-lo em grandes quantidades. Quando a mente trata a abundância como algo perigoso ou distante, ela cria resistência. Agora, enquanto você escuta, essa resistência começa a ceder. Observe como estas palavras não exigem nada de você. Elas apenas conduzem. Isso é proposital. O fluxo não responde à força, responde à concordância. E você começa a concordar, mesmo que silenciosamente, que existe espaço para mais na sua vida. Mais alívio, mais provisão, mais estabilidade. Você pode não perceber, mas sua forma de pensar sobre sair das dívidas está sendo redesenhada. Aquilo que parecia impossível começa a parecer viável. Florence dizia que quando algo se torna possível na mente, ele já começou a existir no invisível. Este é um ponto de consolidação profunda. Você deixa de ouvir apenas com esperança e começa a ouvir com reconhecimento. Algo dentro de você sabe que essa mudança não é superficial. Ela é estrutural. E quando a mudança é estrutural, ela não retrocede. Ela se sustenta. Existe um momento em que a mente para de pedir sinais e começa a reconhecer movimentos sutis. Florence Scovel ensinava que antes de qualquer manifestação visível, existem confirmações internas. Pequenas mudanças de percepção, ajustes de sentimento, uma nova forma de olhar para problemas antigos. Se você chegou até aqui, algo já começou a se mover sem alarde. Talvez externamente tudo ainda pareça igual. As contas continuam ali. As responsabilidades não desapareceram. Mas algo essencial mudou. A forma como você se posiciona diante disso tudo. Florence dizia que quando a atitude muda, o destino se reorganiza. E agora, você já não se sente encurralado, mas em transição. Existe uma diferença profunda entre esperar uma virada financeira e se preparar para recebê-la.
Esperar é passivo. Preparar-se é interno. Preparar-se é alinhar pensamentos, palavras e expectativas. E neste momento, você começa a se preparar sem esforço, porque a sua consciência já não rejeita a abundância como antes. Este é um estágio silencioso e poderoso, porque quando a resistência cai, o fluxo não encontra obstáculos. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo. E quando algo se torna questão de tempo, ele deixa de ser dúvida. Florence Scovel afirmava que o universo trabalha por caminhos inesperados. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque esperam que o dinheiro chegue sempre da mesma forma. Mas a provisão raramente segue roteiros previsíveis. Ela chega por ideias, encontros, decisões repentinas, convites inesperados. E agora, sua mente começa a se abrir para possibilidades que antes eram descartadas. Você pode sentir um leve desconforto ao imaginar mudanças maiores. Isso é natural. O novo sempre desafia o conhecido. Mas esse desconforto não é medo, é expansão. É a consciência se ajustando para comportar algo maior do que estava acostumada. Florence dizia que quando a alma se expande, a vida precisa acompanhar. Observe como a sensação de urgência diminui. Você não sente mais a mesma necessidade de correr atrás de soluções. Existe uma confiança silenciosa se formando, como se algo estivesse sendo resolvido fora do seu campo de visão. E de fato está, porque quando você entra em alinhamento, o invisível começa a trabalhar. Este é um ponto de preparação final antes da virada externa. Um estado em que você não implora mais, não se diminui mais, não se desespera mais. Você apenas permanece aberto, firme e receptivo. E esse estado é um dos mais poderosos para permitir que o dinheiro, a solução e a abundância encontrem você. Existe um silêncio muito específico que antecede as grandes viradas. Florence Scovel ensinava que quando a mente para de questionar e o coração permanece firme, o campo começa a responder com rapidez. Talvez você esteja sentindo agora uma quietude diferente. Não é vazio, é estabilidade. É como se algo finalmente tivesse encontrado o lugar certo dentro de você. Por muito tempo, você tentou ganhar dinheiro reagindo às circunstâncias, correndo atrás, apagando incêndios, vivendo em modo de sobrevivência. Esse estado constante de reação desgasta a alma e confunde a mente. Agora, você começa a sair desse padrão. Você não está mais apenas reagindo. Você está se reposicionando internamente. Florence dizia que o homem prospera quando deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se reconhecer como cooperador da lei. E neste momento, você começa a cooperar, não lutando contra a realidade, mas permitindo que ela se reorganize. Essa mudança é profunda, porque altera tudo sem fazer barulho. Você pode ainda não perceber, mas sua relação com o dinheiro começa a ficar mais neutra, menos carregada de medo e culpa. Isso é essencial. O dinheiro não flui bem em ambientes de tensão e desespero. Ele flui onde há clareza, permissão e expectativa correta. E agora, esse ambiente começa a se formar dentro de você. Florence Scovel afirmava que aquilo que é sustentado em silêncio ganha força rapidamente. Quando você para de falar do problema e começa a sustentar internamente a solução, o campo se move. E agora, você começa a sustentar uma nova imagem de si mesmo. Não como alguém que luta para sair das dívidas, mas como alguém que naturalmente se organiza, prospera e avança. Você pode notar que a necessidade de explicar sua situação diminui. Você já não sente tanta vontade de justificar dificuldades ou se defender do passado. Isso acontece porque sua identidade começa a mudar. Você não está mais preso à narrativa da escassez. E quando a narrativa muda, o destino acompanha. Existe um alinhamento acontecendo entre o que você pensa, o que você sente e o que você espera. Florence dizia que esse alinhamento é a porta da manifestação. Não porque você exigiu algo específico, mas porque você criou espaço interno para receber algo maior. Este é um ponto de transição definitiva.
O velho padrão começa a perder força, não por confronto, mas por falta de sustentação. Ele simplesmente começa a cair. E quando um padrão cai, outro se estabelece naturalmente. Um padrão de abundância, provisão e tranquilidade começa a se tornar o seu novo normal. Existe um momento em que a consciência atravessa um limite invisível. Florence Scovel ensinava que, depois desse ponto, a pessoa já não consegue mais retornar completamente ao antigo estado mental, mesmo que tente. Talvez você esteja percebendo isso agora. Certos pensamentos de medo já não se sustentam como antes. Certas preocupações perdem força rapidamente. Isso é sinal claro de que o campo interno foi alterado. Você não está apenas ouvindo palavras. Você está participando de uma reorganização profunda. A forma como você enxerga o dinheiro começa a mudar na raiz. Ele deixa de ser um símbolo de tensão constante e passa a ser visto como fluxo, como recurso, como possibilidade. Essa mudança é silenciosa, mas definitiva. Florence dizia que quando a pessoa abandona o medo de perder, ela finalmente se torna capaz de receber. O medo da perda é o último elo que mantém a escassez ativa. E agora, esse elo começa a se romper. Você já não se agarra ao pouco por insegurança. Você começa a confiar que haverá mais. Uma serenidade diferente começa a surgir. Uma sensação de que, independentemente do que aconteça externamente, você não está mais desamparado. E essa sensação é extremamente poderosa, porque quando a alma se sente segura, a vida responde com provisão. A segurança interna abre portas sem esforço. Florence Scovel ensinava que tudo aquilo que chega de forma duradoura primeiro se estabelece como estado interno. A prosperidade verdadeira não chega como choque, mas como naturalidade. E agora, você começa a sentir essa naturalidade se instalar. A ideia de abundância deixa de parecer exagero e passa a parecer coerente. Você pode notar que sua imaginação começa a trabalhar de forma diferente. Em vez de cenários de perda, surgem imagens de solução. Em vez de finais difíceis, aparecem caminhos alternativos. Florence dizia que a imaginação é o ventre da criação. E quando a imaginação muda, a criação acompanha. Este é um estágio avançado do processo, porque aqui você não precisa mais se convencer de nada. Você apenas reconhece. Reconhece que existe uma ordem maior operando. Reconhece que sua história financeira não está condenada à escassez. Reconhece que você não chegou até aqui por acaso. Agora, tudo começa a convergir para um encerramento interno poderoso. Não um encerramento de medo, mas de entendimento. Não de desespero, mas de maturidade espiritual. Você começa a perceber que o verdadeiro milagre não é apenas o dinheiro que chega, mas a pessoa que você se tornou para recebê-lo. Chega um momento em que a consciência deixa de buscar provas externas e passa a sustentar convicção interna. Florence Scovel ensinava que este é o estágio mais fértil de todos, porque a dúvida já não interfere e a ansiedade já não contamina. Talvez você esteja sentindo isso agora. Uma certeza tranquila, sem euforia, sem pressa, sem necessidade de convencer ninguém. Você não sente mais a mesma necessidade de revisitar tudo o que deu errado. O passado começa a perder autoridade sobre você. As dívidas deixam de parecer uma sentença e passam a ser uma fase. Ganhar dinheiro deixa de parecer exceção e começa a parecer consequência. E quando a consequência muda, o caminho inteiro se reorganiza. Florence dizia que a vida responde com precisão ao estado que é sustentado de forma constante, não ao desejo ocasional, mas à postura contínua. E agora, sua postura interna já não é de medo, nem de luta, nem de carência. É de expectativa correta, é de permissão, é de concordância com a abundância como lei. Neste ponto, o invisível já foi totalmente acionado. Mesmo que você não saiba como, quando ou por qual caminho, algo já está em movimento. E quando o movimento começa nesse nível profundo, ele não depende mais da sua vigilância. Ele segue, ele se organiza.
ele encontra meios. Florence Scovel ensinava que a maior libertação não é receber algo externo, mas deixar de se sentir separado da fonte. E agora, você já não se sente distante da solução. Você não se sente excluído da abundância. Você começa a reconhecer que sempre existiram caminhos disponíveis, apenas esperando concordância. Você não chegou aqui por acaso. Você permaneceu. Você atravessou o cansaço, a dúvida, o medo e a resistência. E ao fazer isso, você se transformou, não em alguém que implora por dinheiro, mas em alguém que se alinha com ele. Não em alguém que luta para sair das dívidas, mas em alguém que muda a própria posição interna diante da vida. A lição que permanece é simples e profunda. A realidade não responde ao desespero, responde à consciência. Não responde à pressa, responde à clareza. Não responde à força, responde à verdade sustentada por dentro. E quando essa verdade se estabelece, tudo o mais acompanha. Leve isso com você. Independentemente do que aconteça nos próximos dias, saiba que algo já foi reorganizado dentro de você. E quando a mudança acontece primeiro por dentro, o mundo externo apenas confirma. Essa é a verdadeira abundância. Essa é a base sólida sobre a qual tudo o mais se constrói.